Graças a paz, povo de Deus. Amém? Eita, rapaz. Parece que o pessoal está meio assim, né? Vamos fazer de novo? Graças a paz, povo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fico muito feliz por mais uma vez nós estarmos aqui. O Pílio já falou um pouco, eu sou o Fábio da Lidiane. Nós lideramos a rede de jovem. Tem alguém nos visitando aqui essa noite? Tem alguém? Glória a Deus. Fique de pé aí, meu irmão. Qual o teu nome? Marcos? Como? Marlone. Quero convidar ali o Gleice para dar um abraço nele, representando aí toda a Aliança Jovem, e dizer para você que você é bem-vindo nesse lugar, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? Fica à vontade e é nóis. Tem mais alguém? Ah, rapaz, tem outro rapaz. Como é teu nome? Hudson. Seja bem-vindo, Hudson. Seja abraçado aí pelo Senhor. Ô, Jesus, ao vivo assim é o negócio, o ponto não me falou nada, eu sou ponto. Mas tinha que ter me falado. Seja bem-vindo, Hudson. Fique à vontade aí, tá bom? Povo de Deus, a água ela não faz parte aqui daquilo que nós iremos ministrar hoje, tá? Mas aqui está o óleo, aqui está a lamparina e aqui está o fogo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu estava estudando a palavra e eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra que confrontasse o meu coração. E até quinta-feira, Deus ainda não tinha falado, o Senhor Jesus ainda não tinha falado nada comigo. Eu falando, Senhor, eu preciso de algo para transmitir àqueles jovens naquele lugar, mas que o Senhor fale primeiro comigo. E é muito viável olhar, e quem lê a Bíblia olha para uma lamparina e já entende que é sobre as 3 virgens, ou as 10 virgens, e não é sobre isso. Apesar que a lamparina também, em várias ministrações, as 10 virgens são usadas como exemplo a lamparina. Mas eu não quero hoje falar sobre essas 10 virgens. Eu quero falar sobre nós como lamparina. Eu quero falar nessa noite, nós como essa lamparina. E talvez nós olhamos para uma lamparina e achamos ela tão simples. E de fato ela é uma lamparina simples. Mas quando eu estudava a palavra, eu olhava para a lamparina e eu comecei a viajar no tempo. Eu comecei a ir no fantástico mundo de Bob. Viajar. E todas as orações que eu fazia, eu sempre perguntava para o Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que é que o Senhor quer falar com isso? O que é que o Senhor quer falar com isso? E eu quero falar com você nessa noite o tema que o Senhor me deu a essa palavra. Lamparina, acesa ou apagada? Esse foi o tema que o Senhor me deu para ministrar com você essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16. Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, a luz de vocês brilhe diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença, eu te entrego a minha vida e a vida de cada um que aqui estão. E peço ao Senhor, cativa a nossa mente, os nossos ouvidos, nossos lábios, os nossos corações, para receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, esse tema, lamparina acesa ou apagada, é sobre esse texto que eu quero caminhar com você essa noite. E como eu estava falando, é algo muito simples. É algo muito, talvez não tenha tanto sentido para nós hoje, que temos luzes, que temos uma placa solar na nossa casa, mas que nos tempos antigos isso era muito importante. Na época antiga isso era muito importante, por quê? Porque era usado para clarear algo ou qualquer lugar. Então ela era muito importante, mas hoje nós não damos tanta importância para ela. Mas eu quero trazer essa noite a seu entendimento, eu quero trazer essa noite o quão é importante no mundo espiritual uma lamparina como essa para nós. A função dessa lamparina, de fato, é clarear algo, é trazer luz para algo. Mas quando o versículo diz aqui, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Entenda isso. Entenda isso. Esse versículo ele deixa algo muito claro e ele fala sobre um monte, algo muito alto. A referência que dá aqui sobre luz e aquilo que nós somos em Jesus é algo muito alto e muito importante, porque não se pode esconder. Quando nós colocamos algo a um monte tão alto que você olha de lá, você consegue enxergar tudo. Ou seja, a referência principal é esse monte com essa casa construída ali. E ele usa essa referência como se aquela casa fosse o exemplo para qualquer coisa que tivesse abaixo do monte. Entenda uma coisa. A Bíblia fala que nós somos o quê? A luz do mundo. Ou seja, aqui eu trago para você uma responsabilidade muito grande sobre ser essa luz no mundo. E aqui, Fábio, o que tem a ver uma lamparina? Deixa eu comparar-me com essa... eu falei até bonito, né? Comparar-me com essa lamparina. Porque no início vocês ouviram falar que não tem sentido nenhum, não tem importância nenhuma, claro. Sabe por que não tem importância? Porque não tem nada dentro. Nada. Não tem nada dentro. Mas a partir do momento que eu coloco algo dentro, e naquela época eles usavam óleo de oliva que fazia tantas coisas, curava, passava naquelas doenças, tudo, era muita coisa que era usado naquele tempo e também era usado para clarear algo. Mas eu quero dizer que quando nós colocamos algo aqui dentro, entenda, hoje essa lamparina é você, sou eu. Quando nós estamos vazios daquilo que pode acender essa lamparina, ou daquilo que pode nos acender, de nada vai importar uma lamparina. Por isso que eu coloquei o tema, acesa ou apagada. Qual a comparação que nós nos colocamos essa noite como lamparina? E de fato,
no mundo que nós vivemos hoje, como nós andamos hoje, vai dizer muito aquilo que eu sou aceso ou aquilo que eu sou apagado. Mas como eu estava falando, aqui está o óleo. Esse óleo aqui não é um óleo que a Liliane arrumou, mas vamos simbolizar aqui, né? Aqui está o óleo. E quando nós pegamos esse óleo e colocamos ele nessa lamparina, automaticamente vai gerar o quê? Algo para se acender, certo? Sim ou não? Vai acender. Vamos lá, irmão, comigo. Sim ou não? Então, quando eu coloco... Gente, eu estava orando e... Quando eu falei assim, Senhor, a comparação que eu faço com essa lamparina é o quê? E o Senhor disse assim, é óleo. Eu óleo. Aí o Senhor falou no meu coração assim, Fábio, desse jeito, irmãos, escute. Fábio, você já imaginou uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca vivenciou nenhuma experiência com Jesus, e aí ela conhece Jesus, passa a conhecer Jesus, e eu começo a encher ela de óleo, eu começo a ungir ela de óleo. Imagine como essa pessoa não vai ficar. Eu falei, Senhor, eu preciso desse óleo. Porque algumas coisas nas nossas vidas, ou até no mundo secular, precisa de óleo. Vamos lá. Uma moto, quando começa a andar, que a corrente começa a fazer zoado, o que nós colocamos, além de graxa? Óleo. Para que bota óleo? Para melhorar, sim ou não? O carro, quando ele está funcionando, ele funciona sem o óleo, o motor funciona, Eupídio? Funciona? Não funciona. A moto, se você não usar o óleo, ela funciona? Então, quando nós usamos esse atributo, ou esse produto, significa que nós precisamos melhorar algo. Significa que algo vai ser melhorado. E eu falei, Senhor, pois eu preciso ser melhorado com o teu óleo. E aí veio a lamparina. Mas aí não para, irmãos. Porque quando o Senhor nos pega, Ele não só nos atribui óleo sobre as nossas vidas. Não, Ele faz fogo. E aí quando nós estamos cheios do fogo de Jesus, cheio do óleo, queimando para Jesus, irmãos, não tem ninguém que segure. É por isso que Deus nos coloca lá no monte, porque o óleo e o fogo que Ele liberou está sobre mim e sobre você. É sobre isso, irmãos. Nós precisamos entender a importância que é ser aceso e não apagado. Eu não vou parar por aqui não, vou continuar. E Deus começou a me confrontar. E eu, meu Deus, eu preciso desse óleo, eu preciso. Eu vou pedir aqui, só um minutinho, viu? Eu preciso desse fogo. Eu preciso, meu Deus, eu preciso, Jesus. Aquela juventude precisa ser incendiada novamente. O óleo do Senhor Jesus precisa passar sobre nós novamente. Sabe, eu estudando aí, eu vou fazer algo aqui com você, daqui a pouco, para que você entenda a importância que é uma lamparina. A importância que é. Por quê? Porque aquilo que o Senhor falou ao meu coração, irmãos, foi muito forte. E nós somos uma geração que talvez a nossa lamparina não está acendendo mais. Nós somos uma geração que talvez o óleo que foi derramado sobre nós talvez não existe mais. As engrenagens estão enferrujadas. O fogo está apagando. E nós precisamos entender essa noite que reacenda em nós esse fogo e o óleo seja colocado para essas engrenagens funcionar novamente. É nisso. É isso. Fábio, mas eu não estou entendendo. E o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite. Que hora é essa, meu Deus? Tá. O que significa a lamparina? Na época de Jesus,
A lamparina era um objetivo simples e mais essencial. Ela fornecia luz em ambiente escuro. Escute, em ambiente escuro, permitindo que as pessoas viessem a caminho e à sua frente, vissem o caminho à sua frente. Quando Jesus nos chama para sermos luz do mundo, Ele está nos convidando a refletir a sua própria luz, que é a luz da salvação e da verdade, a luz que representa a vida, a esperança e a direção. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Isso significa que, como uma lamparina acesa ilumina todo o ambiente, nós temos que ser luz nesse tempo, em nome de Jesus. Nós precisamos, galera, essa luz que resplandece de Jesus em nós, ela precisa clarear. Ela precisa. Mas não para por aí. Não para por aí. Porque essa luz e essa responsabilidade que o Senhor nos dá, de sermos a luz do mundo, nós precisamos entender algo essa noite. Que a representatividade dessa luz, ela precisa brilhar onde nós estamos, aonde nós andamos, aonde nós vivemos, aonde nós passamos, na nossa casa, na nossa escola, precisa brilhar. Precisa brilhar, galera. Se a sua luz está nesse tempo desanimado, aquele foguinho, não tem? Aquele foguinho, vamos colocar lenha nela. Se a tua luz tem dito para você e você não tem orado, não tem buscado, vamos começar a fazer isso. É tempo de nós acordarmos. Tem pessoas morrendo porque a nossa luz não está brilhando mais. Não está brilhando mais. Mas algumas coisas apagam essa luz. Algumas coisas fazem com que essa luz ela não acenda mais. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Uau, fogo, brasa, viva, era óleo demais. Mas de uns dias para cá a gente vem tendo uns desânimos, dizendo: meu Deus, hoje eu não vou para a igreja. Meu Deus, eu não estou com vontade hoje de orar. Meu Deus, eu não estou com vontade hoje de ler a Bíblia. A única coisa que nos afasta de Jesus é o pecado. É o pecado. E não venha dizer com essa: Fábio, quer dizer que se eu não vier para a igreja, eu vou deixar de ser crente. Talvez você não vá deixar de ser crente. Deixa de ir para a escola para ver se você aprende. Lugar de aprender é na casa do Senhor, porque talvez não sou eu que estou pregando, talvez é outro, mas aquilo que o Senhor está falando, muitas das vezes é para mim. E nós precisamos entender isso. A nossa geração precisa ser luz nesse tempo. Segundo ponto, a lamparina apagada. Perigo de esconder a luz. Em Mateus 5, fala muito claro: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Agora eu quero fazer algo aqui com você essa noite. Eu queria pedir, e eu queria que você prestasse bem atenção. Amor, está acendendo aqui? Tá. Eu queria que os meninos apagassem todas as luzes aqui, por favor. Por favor. Se possível, até essas brancas assim. Eu não sei se ela tem tempo para acender. Elas têm temporizador, essas coisas? Não? Tem não, né? Então apaga para mim. Isso, obrigado. Deixa eu só ali atrás. Eu vou acender aqui. Acho que é por causa daquele ventilador. Paga bem para mim. Desliga bem para mim, por favor. Não sei se vai, porque nós colocamos outro óleo aqui. E aqui eu quero explicar algo para você. Você sabe por quê que a importância de sermos luz
luz. E esse exemplo que eu uso como a lamparina. Você sabe por que a importância de nós sermos luz nesse mundo? Sabe por quê? Porque deixa eu falar algo para você. Quando nós apagamos, o que nós ficamos hoje aqui? O que ficou aqui? É assim, eu sei que tem muita coisa acesa. Ficou como aqui agora? Como? Não, mais alto. Como? Escuro. E quando a nossa luz é apagada, que nós ficamos no escuro, a primeira coisa que vai reinar é as trevas. Diga misericórdia. É as trevas. Porque as trevas, ela reina onde não tem luz. E muitas das vezes nós queremos pegar essas trevas e dizer, é o capeta que me fez eu desviar, que me fez... Irmãos, muitas das vezes nós atribuímos coisa ao capeta que nem culpa ele tem. Às vezes nós dizemos, é o capeta, ele diz, oxe, aquela pessoa ali estou nem fazendo nada. Porque a nossa luz apagou, e quando ela apaga, é fato que a escuridão prevalece. E aí é onde eu entro um detalhe. Porque quando a escuridão prevalece, irmãos, não é capeta não, viu? Somos nós que deixamos de buscar Jesus. É isso. O capeta, ele não vai tocar em você e dizer assim, pegar nas suas mãos e dizer assim, ei, para de fazer as coisas para o Senhor. Ele não vai fazer isso não. Claro que ele vai injetar algumas coisas. Mas aí quando o Senhor diz assim, vós sois a luz do mundo. Será, moço? Vai acender aqui? Acendeu. Vós sois a luz do mundo. E aí você começa a ser essa luz. Você começa a clarear. Opa, desculpa. Você começa a clarear. E você começa a enxergar. Porque você começa a ser luz. Essa luz que foi apagada, ela começa a ser acesa. Eu começo a olhar para o Gleicio, eu começo a ver os irmãos. A luz é um direcionamento daquilo que Jesus quer para nossas vidas. E quando nós somos essa luz, as coisas começam a dar certo no Senhor Jesus. É essa luz que nós precisamos ser nesse tempo. A luz do Senhor Jesus vai acender em nós, em nome de Jesus, porque é a luz que resplandece a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Pode acender para mim, por favor. Essa luz, galera, nós precisamos... Está saindo um negócio aqui, sai. Nós precisamos ser luz nesse tempo. A nossa luz, deixa sair fumaça, ela não pode apagar, porque pessoas precisam enxergar quem nós somos em Jesus. Pode deixar a fumaça, não tem problema não. Mas vocês lembram que ela era uma simples lamparina, mas que usada da forma certa, com o óleo certo, com o fogo certo, irmãos, ninguém segura você. Ninguém segura nós. Ninguém segura nós. Terceiro ponto, eu vou finalizar aqui. Lamparina acesa. Como deixar a luz brilhar? E aqui eu faço uma pergunta para você. Como podemos manter a nossa lamparina acesa? Como podemos ser luz em um mundo tão sombrio? Como, irmãos? Como nós podemos? Ponto 1. Alimentando a nossa comunhão com Deus. A lamparina precisa de óleo.
para se manter acesa. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa ser constantemente alimentada pela oração, leitura da palavra e busca constante pela presença de Deus. 2.2 Como manter a nossa lamparina acesa nesse mundo, nesse tempo? Vivendo boas obras. Jesus não nos chama apenas para ser luz, mas para viver a luz. Jesus não nos chama apenas para falar da luz, mas nos chama para viver a luz. As suas boas obras, elas devem ser vistas como um comprometimento no cuidado com o próximo, na justiça e na misericórdia. A luz brilha mais forte quando somos instrumentos de amor e serviço. Terceiro, não escondendo a luz. Esses dias, eu costumo muito falar sobre a minha viagem para o Tocantins. Tem a Débora, acho que todo mundo de vocês conhece a Débora aqui, né? Débora, toda quarta-feira ela vai para o Tocantins comigo. E eu levo algumas senhoras. E nesse dia deu um BO. Como é o BO, né? Normalmente eu coloco no carro 2 pessoas atrás, uma na frente e eu, né? Normalmente eu coloco assim. Eu nunca coloco 3 pessoas atrás, porque as mulheres lá trabalham no hospital, cansativo e tal. E muitas das vezes elas entram dentro do carro e dormem. Aí elas dormem, né? E aí eu vou à viagem. E nesse dia eu confirmei uma passagem com uma das passageiras. Ela ligou: Fábio, tu tem vaga para mim e tal, assim. Eu digo: eu tenho vaga sim, tá tudo certo, beleza. Só que ela mandou uma outra mensagem e eu não vi, porque eu estava dormindo. Ela mandou uma outra mensagem dizendo que tinha convidado uma outra pessoa para ir comigo. Só que eu só fui ver de manhã, ela já tinha convidado. E aí quando eu peguei ela, eu falei assim: mulher, por que você fez isso? Você convidou uma outra pessoa para ir e tal, e o carro já está lotado. Gente, e aí quando eu chego ali no posto do Ecodrive, na saída de Imperatriz, que eu vejo aquele tanto de mulher para entrar dentro do carro, eu falei: agora o negócio apertou. Aí a Débora entra dentro do carro, aí entra a primeira, dentro do carro. Aí a Débora é a segunda. Aí a Débora olha para mim assim, diz assim: Fábio, não vai dar não. Aí entra a terceira, aí entra a quarta e entra a quinta. Eu disse: rapaz, eu não vou deixar essa mulher não, vamos tudo para o trabalho, não. Bora ver. Só que aí no decorrer da estrada, todo mundo apertadinho e tal, uma das mulheres começa a chorar, no decorrer da viagem. Ela começa a contar uma história da mãe dela, que ela acompanhou a história da mãe dela. A mãe dela teve um problema pulmonar e teve que fazer hemodiálise. E aí ela teve uma médica que não conseguia encontrar a artéria dela. E, enfim, foi uma história. Eu sei que ela, como ela faz parte da saúde, ela presenciou a morte da mãe. E aí ela começou a chorar no carro, começou a falar. E eu comecei a orar em espírito. E o coração dela estava muito chateado com essa médica. Muito chateado mesmo. E por incrível que pareça, eu, a Débora e mais 2 pessoas que estavam eram cristãs. 2 eram de uma outra denominação e eu, a Débora, daqui. E aí ela começou a chorar e a gente percebia que o rancor no coração dela era muito grande, muito grande, muito grande. E aí as irmãs começaram a orar. Elas começaram a orar. Senhor, e tal, e tal, e tal. E essa pessoa começou a ter essa revolta com o Senhor porque levou a filha. E aí a gente começou a falar de Jesus para ela. E aí eu disse: olha, o Senhor não tem culpa disso. O Senhor não tem culpa disso. Talvez foi até negligência. Sim, poderia ter sido. Mas o Senhor não tem culpa disso.
Isso aconteceu e foi uma fatalidade, mas o Senhor não tem culpa disso. E eu quero aqui falar um pouco de... Comecei a falar de Jesus para ela dentro do carro, falando Jesus te ama e tal. E aí quando eu chego no serviço, ela manda uma mensagem: Fábio, eu gostei tanto das tuas palavras e tal, você pode orar por mim? Eu disse: posso. E do telefone mesmo, eu orei. Mas o Senhor me direcionava tanto por essa parte do perdão. Perdoa, Jesus. Jesus entra com providência. Jesus gera no coração dela um perdão genuíno. E orei. Quando terminou, eu falei: você quer aceitar Jesus? Ela disse: eu quero. Eu quero aceitar Jesus. E eu vou orar por você. Ali eu vou para qual igreja? Eu digo: para a igreja mais próxima da sua casa. Para a igreja mais próxima da sua casa. E eu orei por ela, aceitei Jesus. E depois, em outros dias, na sexta-feira, uma outra mulher que tinha vindo no dia comigo, voltou comigo e falou, né, que ela estava muito feliz, que ela estava muito alegre, que eu tinha orado. Eu disse: glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a nossa lamparina está acesa, clareia. A claridade de Jesus precisa brilhar. E não foi eu, foi Jesus. E aquela mulher conseguiu olhar em mim para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E conseguiu enxergar que tinha algo diferente. E aquilo me animou tanto a empolgar que todo lugar que eu cheguei eu fico querendo falar de Jesus. Eu digo: eu ganhava para Jesus, eu fico querendo falar de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu nunca tive vergonha disso. Louvo a Deus. Minha esposa sabe a facilidade que eu tenho para fazer amizade. Eu chego nos lugares que eu nem conheço ninguém, eu começo a dizer: e aí, como é que tá? E tal, aquela coisa. Ela diz: tu conhece? Eu disse: não, conheci hoje. Aí eu começo a conversar. Então, graças a Deus tem essa... Então, algo em nós, talvez o fogo que arde dentro de mim, o óleo. Claro que muitas das vezes nós pensamos em desistir, muitas das vezes nós estamos cansados, muitas das vezes sim, nós precisamos, mas nós precisamos do óleo, porque muitas vezes o óleo acaba numa lamparina, nós precisamos colocar novamente, para que o fogo seja aceso, e em nós não é diferente. No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor diz: se Ele venceu, nós também venceremos. Se coloque de pé no seu lugar. Queria convidar aqui o Ministério de Louvor, por favor. Vai ficar aí um pouquinho sem um baixo, mas... Galera, eu sei que todos nós, sem exceções, e eu não estou generalizando, eu me incluo, minha esposa, nós nos incluímos nisso. Tu és tudo. Nós nos incluímos nisso. Passamos muitas das vezes por dificuldades, querendo desistir de tudo, sim ou não? Não, irmão, sim ou não? Muitas das vezes, o desânimo vem sobre as nossas vidas, e nós ficamos: meu Deus, que negócio é esse? E muitas das vezes, é porque está faltando um pouquinho de óleo. Se você observe-se. Todas as vezes que nós nos sentimos desanimados, que nós não queremos ir para a igreja, que nós não queremos ir para a célula, que nós não queremos... Eu vou arriscar 90% das vezes. Se alguém perguntar para você como é que está a sua vida de oração, de leitura da palavra, você vai dizer: não está bem. Porque a única coisa, meu irmão, que nos renova é a palavra de Deus. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quer falar sobre isso? Tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Quer falar